Olá pessoal, tudo bem? Então, essa nossa aula gravada, como já tínhamos combinado, né? E na última aula, então, nós falamos sobre os efeitos do campo magnético e também vimos o efeito da força magnética que é gerada, então, sobre uma carga em movimento. Nós vimos, então, que se eu tiver um elétron se deslocando, esse elétron ele está sob o efeito de um campo elétrico e, por isso, essa carga sofre um deslocamento, né? Indo do potencial maior para o potencial menor. E, consequentemente, pelo fato de ele estar se deslocando, nós temos, então, a ação de um campo magnético. Esse campo magnético ele pode ser provocado pelo próprio movimento das cargas ou por um campo magnético externo, certo? A gente vai fazer uma análise aqui considerando um campo magnético externo, certo? Um campo magnético permanente que já exista. E vamos imaginar essa carguinha entrando no ambiente onde existe esse campo magnético externo. Posteriormente, nós vamos pensar, vamos analisar este campo autoinduzido, né? Esse efeito de a carga gerar, da corrente elétrica gerar o seu próprio campo magnético. Mas, primeiramente, vamos analisar o efeito das cargas se deslocando num campo magnético que já exista no ambiente, tá? Então, vamos começar aqui. Na aula passada, então, a gente falou sobre a regra da mão, que eu falei para vocês, que pode ser utilizada, por exemplo, que é a minha preferência, chamar de regra da mão esquerda, pelo fato de que eu gosto de chamar de FBV. Ou, lembra como eu falei, FBI? O I seria também o indicador do sentido da corrente elétrica. Então, a gente faz assim, um sinalzinho semelhante, né? Um sinalzinho de arma, claro, né? Mas a gente lembra do FBI. Se você for fazer com a mão direita, que é até mais convencional, nos livros eles chamam de regra da mão direita, aí você troca o B com o I. Então fica F e B ou FVB. Lembrando o que é esses termos, né? O F, o V e o B. Vamos colocar aqui no quadro para a gente lembrar como ficou na última aula, né? Então nós temos uma representação de uma carguinha. Esta carga se desloca, por exemplo, naquela direção com velocidade V. Então, imaginem que o que eu tenho aqui é uma diferença de potencial, né? Eu tenho aqui, vamos supor, né, dois potenciais. Olha, se essa carga é negativa e está se deslocando naquela direção, é porque aqui eu devo ter um potencial positivo que está produzindo uma atração desta carga naquela direção. E, consequentemente, este lado aqui a gente pode interpretar como uma placa, né, um potencial negativo que está fazendo o efeito de repulsão dessa carga, ok? Então, a gente sempre tem a carga se deslocando do maior potencial para o menor. Mas, a gente está vendo aqui o movimento real, né? Lembrem-se, quando a gente fala de corrente elétrica e a gente diz que a corrente flui do maior para o menor, a gente está levando em consideração uma carga positiva, né? Então, ele sai do potencial maior, do mais V, para um menos V, do maior para o menor, certo? Mas como a gente está olhando aqui, por exemplo, uma carguinha negativa, esta orientação dos campos, do campo elétrico que muda, né? Porque daí a carga negativa ela está indo em direção ao mais, saindo então de um potencial mais baixo para um mais alto, que seria a corrente real e não a convencional. Mas isso não interfere em nada na análise, desde que você consiga referenciar as coisas da forma correta, né? Então, o que eu tenho aqui? Né? Tenho a ação de um campo elétrico que promove o deslocamento dessa carga. Essa carga se desloca com velocidade V naquela região. E vamos imaginar que eu tenha, então, um campo... Vamos imaginar que eu tenha um campo magnético, né? E esse campo magnético ele está entrando no meu plano, né? Então eu tenho aqui o meu campo magnético atravessando o quadro aqui, né? Ele está entrando no plano, a gente representa desta forma, né? Se ele estivesse saindo do plano, eu representaria ele por uma bolinha, ok? Então, eu tenho aqui a representação do meu campo magnético, né? O meu campo magnético está entrando, né? E agora eu preciso representar quem?
é FBV, né? F é a minha força magnética, ok? Então eu tenho que representar o meu F, força magnética. Como é que eu vou representar então o meu F, força magnética? Aí eu uso ou a regrinha da mão esquerda chamando FVB, né? Ou melhor, desculpa, FBV, né? O FBI, como eu falei, né? O V representa a direção do deslocamento da carga, e se as cargas estão se deslocando naquele sentido, é o mesmo sentido da corrente elétrica. Isso é muito importante que a gente grave bem, né? Observe, né? É uma questão de convenção, como todo mundo sabe. Se eu estou olhando para o sentido da carga, do deslocamento da carga, eu estou vendo aqui que é uma carga negativa, ela está no sentido real do deslocamento, certo? No sentido real do deslocamento. Se eu estiver levando em consideração a convenção da corrente, então essa corrente está no sentido real e não convencional. Portanto, a minha corrente I convencional estaria apontando para cá. Beleza isso? Então, o meu V, eu vou até chamar isso aqui ó, de V convencional, certo? É para cá. E o meu V real é para lá. Ok? Para que tudo se mantenha dentro da convenção que foi criada, né, como corrente e tal, eu preciso usar o sentido convencional. Se não, eu preciso fazer as inversões devidas, né? Então, para eu chamar isso, esta regra aqui de FBV ou FBI, eu preciso usar o sentido convencional, certo? Ah, eu não quero usar o sentido convencional. Ok, então você inverte esse vetor aqui para lá, e aí você vai estar usando ele no sentido real. Beleza? Porque este vetor apontando para cá ó, é o sentido convencional. É o vetor velocidade ou o vetor corrente elétrica que aponta no sentido convencional. Se eu, não, eu quero usar a carga negativa e eu quero apresentar o sentido real. Ok, então inverte o vetor para o lado de lá. Ok? Só este, só o vetor corrente. Então, ao invés de eu fazer assim, o meu vetor ia apontar para lá. Ó. Ok? Entendeu isso? Então, vamos considerar nossa velocidade aqui no sentido convencional do deslocamento. Então, a gente vai fazer assim, ó. É F para o dedão, B, I ou V, tá? Então, F vai me indicar ao sentido da força elétrica. B é o do campo, o campo está entrando. E V está apontando para cá, ó, no deslocamento, certo? Só que daí, então, esse deslocamento eu vou usar o sentido convencional. Sentido que está apontando na flechinha azul ali, ó. Sentido convencional. Então, B está entrando, V está apontando para lá, minha força está apontando para onde? Para baixo. Então, a minha força magnética nesta carguinha aponta para baixo. Ok? O que vai acontecer com essa carguinha, então, quando ela imergir num campo magnético que esteja neste formato aqui? Vamos apagar isso daqui agora e vamos considerar somente essa situação. De novo, pensem aqui agora a carguinha se deslocando. Opa, não é uma carguinha positiva, é uma carguinha negativa. Se deslocando nesta direção, ok? É claro que eu tenho que levar em consideração a direção para onde ela vai. Aqui, como eu falei, a gente usa da convenção para descobrir para onde aponta a força, certo? Mas não significa que a carga vai parar e começar a ir para aquele sentido. Ela continua se deslocando para lá. Isso é apenas a convenção para que eu consiga identificar para onde está apontando a força. Então, observe, né? A carga estava se deslocando nessa direção e, de repente, ela entra num ambiente onde existe campo magnético. Vamos representar aqui, né? Olha, ela entra numa região onde existe campo magnético. É claro que eu não coloquei tudo aqui,
mas as linhas de campo estão atravessando daqui para lá. O que isso significa, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui da minha caixa mágica aqui. Deixa eu pegar aqui. Primeiro deixa eu achar onde que está esse ímã que eu coloquei. É tão bom quando a gente quer as coisas na hora que precisa, não sabe onde foi parar. Não tem importância. Eita! O barulho que vocês estão vendo aí. Achei! O barulho que vocês estão vendo aí é do ímã forte batendo numa superfície de metal. Então, o que vocês estão vendo aqui é o seguinte, olha, deixa eu pegar um pedacinho de cobre aqui para representar a nossa carga. Vocês estão vendo esse ímã aqui? Esse ímã está representado aqui, ó, por um polo norte e um polo sul, beleza? Como isso daqui é uma barrinha de cobre, ela não sofre atração, né, pelo ímã. Mas o que vocês estão vendo aqui é uma situação semelhante a essa daqui, ó, onde eu tenho linhas saindo do polo norte, nascem no norte e somem no sul. Então eu tenho linhas apontando nesta direção aqui, ó. Como esses ímãs estão paralelos, né, as linhas estão perpendiculares à superfície do ímã, né? Elas estão atravessando aqui, apontando na mesma direção aqui da minha lapiseira, saindo de baixo para cima, certo? Como a gente está olhando isso aqui no quadro, e eu disse que as linhas estão entrando, é como se eu estivesse vendo isso daqui, ó. Vamos colocar agora de uma forma que vocês consigam enxergar. Ó, assim, ok? Ó, está assim, ó. As linhas de campo estão saindo deste ímã para este, apontando nessa direção. Então, o que a gente está vendo ali é apenas mudando isso para o plano do quadro, olha só. Ela está entrando no quadro. Então, significa que atrás existe um ímã de polaridade sul, né? Assim como vocês estão vendo aqui o azulzinho, né? E ele está apontando para lá. Então, eu estou fazendo esta inversão aqui, ó. Então, as linhas de campo estão entrando. O que está acontecendo aqui é que uma carguinha está viajando e, de repente, ela entra nesse ambiente aqui onde existem os ímãs, onde existe o campo magnético. Então, eu tenho uma carguinha, aqui estão os meus ímãs, né? Então, eu tenho aqui as linhas atravessando esse ambiente e, de repente, a minha carguinha vem e atravessa esse ambiente onde existem as linhas de campo, né? O que vai acontecer com essa carga? Ela vai sofrer um deslocamento causado por esta força magnética. Ela sofre um desvio. E como vai ser esse desvio? Vai estar em função da minha direção de deslocamento, da polaridade da carga e também da direção das linhas de campo magnético. Então, aqui na minha representação, como eu falei, eu tenho então o meu campo entrando, então significa que existe um ímã, onde este lado de cá é o meu polo norte, e aqui é o meu polo sul, lá atrás do quadro, e as linhas estão saindo do norte para sul, entrando no quadro. E, de repente, essa carguinha vem viajando e atravessa no meio aqui, onde existem essas linhas de campo. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai sofrer um deslocamento para baixo. Ela vai ser empurrada para baixo. Ela vai fazer um movimento parabólico. Ela vai deslocar para baixo. Ok? Ela vai permanecer deslocando para baixo? Depende. Até que ela saia do campo de ação do meu campo magnético. Vamos imaginar que esse meu campo magnético esteja limitado, né, a esta área. Assim como vocês estão vendo aqui, por exemplo, que eu citei do ímã, né, as linhas de campo elas saem do norte e chegam no sul, mas acaba aqui. Então, as linhas de campo, apesar de existir uma certa interação, né, existem algumas linhas de campo formando aqui as pontas do ímã, mas numa região mais distante aqui, por exemplo, você já não tem ação do campo magnético, já é praticamente nula. A ação do campo magnético ela fica mais intensificada entre as duas placas aqui, né? Então aqui em volta o contorno é bem fraco.
O que a gente tem, então, é que se essa carga sair da área de atuação do campo, ela veio viajando nessa direção, a hora que ela chegou nessa posição, ela sofre um desvio, mas assim que ela sai do campo de atuação do ímã, ela perde aquele espectro de desvio, ela volta a ter um movimento retilíneo. Então, é como se a carga fizesse esse movimento aqui, ó. Ela está vindo aqui, aí ela sofre um desvio e depois ela continua no movimento retilíneo. Certo? É mais ou menos isso que nós veríamos, né? Uma espécie de entortar a trajetória daquela carguinha. Então, se ela sair do campo de atuação, da área de atuação do ímã, ela volta a ter, então, um movimento retilíneo, claro, desde que exista, então, a diferença de potencial para manter o movimento dela naquela direção. Beleza? Entendido isso? Muito bem. O que a gente vai falar na aula de hoje é justamente o que acontece. Eu falei aqui, desde o início, né, da aula passada e desta aula, falei aqui que existe, então, uma ação de um campo elétrico que faz essa carga entrar em movimento, né, em deslocamento, e daí, depois de já em movimento, se ela passar na área de atuação de um campo magnético, ela sofre um desvio. Mas, então, vimos que ela está sob a ação de dois campos. Do campo elétrico, para colocar em movimento, e do campo magnético para desviar a trajetória. O que a gente vai ver é justamente quais são os fenômenos, né? Quais são os efeitos de a gente ter, então, o deslocamento, ou melhor, o desvio de trajetória dessas cargas e o fato de ela estar submetida a duas forças. Então, vamos dar uma olhadinha o que a gente pode levar em consideração sobre isso, né? Bom, essa carga, então, assim que ela entra num ambiente de campo magnético permanente, né, onde o campo tem a sua intensidade constante, ela vai então entrar num movimento de parabólico, certo? Ela vai deslocar essa trajetória. E eu falei que ela depende de ficar dentro da área de atuação, né? Então, imagine que essa área de atuação do campo é bem grande, tá? É uma área grande onde o campo existe. E esse campo está, por exemplo, entrando, tá? Agora, vamos imaginar, né, só para que a gente tenha um efeito diferente do que vimos agora, vamos imaginar que uma carguinha positiva adentre, né, adentre este ambiente onde exista a ação do campo. Imagine então que aqui, claro, eu estou representando uma única linha de campo, mas imagine que toda esta superfície aqui, eu tenho linhas de campo entrando nessa superfície, ok? Então, o que vai acontecer com essa carguinha quando ela entrar na ação desse campo? Ela vai iniciar um movimento de desvio, certo? Então, vamos projetar a carguinha aqui, vamos supor que ela entrou aqui, e aqui vai acontecer um efeito de deslocamento. Vamos usar de novo as nossas mãos, né? Vou usar agora, vou manter, né, a regra da mão esquerda, usando então o FBV, ok? FBV. Campo entrando, V para lá. Beleza? Ó, carga positiva agora, vamos manter a convenção. Vamos manter a convenção. Velocidade para lá, beleza? Carga positiva mantém a convenção, FBV. Então, campo entrando, carga se deslocando naquela direção, força apontando para cima. Beleza? Tranquilo isso? Então, a gente sabe que a força está apontando para cima. Eu vou desenhar diferente aqui, só para não precisar trocar a posição de tudo. Vamos manter o campo entrando, tá? Vou colocar aqui, ó, campo magnético. Só vamos colocar a carga como se ela estivesse inserindo aqui embaixo. Então, uma carguinha positiva e ela está se deslocando naquela direção com velocidade V. E ela adentra aqui, então, o ambiente
adentra o ambiente onde existe o campo magnético. E aí, como a gente viu, vai surgir então uma força apontando para cima. Vai aparecer uma força apontando para cima. E esta carguinha ela vai ter o quê? Uma combinação entre a velocidade, que é o deslocamento dela, e a força apontando para cima. O que vai acontecer é que ela vai fazer uma curva, né? Ela vai sofrer um desvio, e ela vai projetar uma curva. Vamos imaginar que essa carga chegou aqui, certo? Ela chegou ali. E aí, a força dela continua apontando para cima e a velocidade continua apontando para lá. Apesar dela ter deslocado a trajetória, a vontade dela é continuar indo naquela direção, porque existe uma diferença de potencial que força ela a ir para lá. Ok? Imagina então que eu tenho uma diferença de potencial aqui, ó, e força ela a ir para lá. A única coisa é que essa força está deslocando, está desviando a trajetória dela. Mas a força continua apontando para lá. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa carga continua em movimento, fazendo então o deslocamento dela na direção que está sendo feito a trajetória, certo? Então ela vai manter uma trajetória e vai acabar provocando um efeito de continuar o desvio. Essa carga agora ela vai mudar o sentido dela e ela vai fazer um movimento ela vai acabar fazendo um movimento circular. O que define o quão curvo é este movimento, se ele vai fazer um desvio mais suave ou se ele vai fazer um desvio mais fechado, é a intensidade desse campo. É o campo que vai determinar o quão curvo ela vai fazer este movimento. Então, essa carga ela tinha uma tendência inicial de ir para lá, e de repente ela é desviada. E aí ela entra num movimento que a gente chama de movimento circular uniforme. MCU. É o mesmo que a gente estuda lá na física mecânica, que é, por exemplo, quando nós prendemos uma pedrinha num barbante e fazemos ela rotacionar. Existe uma força centrífuga que tende a jogar ela para fora, na tangente da curvatura, né, do movimento circular, e existe uma força centrípeta, que é aquela que puxa ela para o centro, que não deixa ela escapar. Então, o que vai acontecer é que num certo momento, o que a gente vai ter aqui é o quê? Este vetor aqui, ó, ele troca de posição. Ao invés de ele estar nesta posição, ele vai estar assim, olha. Observe que a força aqui está apontando para cima, certo? Mas como sofreu um desvio, o vetor velocidade acabou apontando para cá. E a minha força magnética aponta para cá. Quando chega nesta posição, meu vetor velocidade aponta para cá. E a minha força magnética aponta para cá. E quando chega aqui, o vetor velocidade aponta para baixo, força aponta para cá. Olha só, dá para entender agora o que está acontecendo aqui? Eu tenho esta carguinha aqui que ela entrou sob a ação do campo magnético e ela sofreu um deslocamento. Então esse vetor V rotacionou. E aí esse conjunto VB também rotaciona, certo? Então aqui o meu V está apontando aqui na direção do meu indicador.
Quando ele chega aqui, ó, ele inverteu, o B aponta para o centro, aqui aponta para o centro e aqui aponta para o centro. O que significa, então, que essa força magnética ela tem essa tendência em funcionar como força centrípeta. E a minha velocidade funciona como força centrífuga, aquela que quer sair da trajetória. Observando este fenômeno aqui de um outro ângulo, aqui a gente está olhando de cima, né? Se a gente virar isto e ver ele num outro plano, a gente vai ver um movimento, ao invés de movimento circular apenas, a gente vai ver um movimento helicoidal, onde a carguinha então faz o desenho de uma hélice, certo? Então essa carga, ela entra dentro do campo magnético numa certa direção e ela começa a rotacionar, só que num movimento helicoidal, certo? Ela faz um efeito de hélice e vai subindo. Entendido isso? Esses dois fenômenos são bastante legais de se estudar para efeito prático de desvio de cargas. Eu citei como exemplo aqui uma TV, né, de tubo de imagem, né? E essa é uma das situações em que se utiliza a ideia, né, de você desviar cargas elétricas, tá? Eu vou de novo representar aqui o efeito da TV e aí a gente vai ver outros dois fenômenos que são utilizados, ou melhor, outros dois aspectos que são de nível prático para fazer uso desse desvio de cargas. Então vamos pensar aqui como é que funciona uma TV ou qualquer dispositivo que chama de tubo de raios catódicos, né? Então imagina que isso aqui, olha, é a lente, né, o vidro da televisão de tubo, e esse vidro ele era pintado com uma liga, né, que envolve fósforo, né? Tem o material fósforo. Por que o fósforo? Porque o fósforo ele tem uma característica de que quando ele é atingido por uma carga elétrica, aquela molécula ela é excitada. E quando você devolve a energia, né, para o ambiente, ele devolve a energia em forma de luz, um fóton, um pacotinho de energia em forma de luz. Então, toda vez que um elétron bate nessa superfície aqui, ele emite um ponto luminoso, tá? Legal. E aí a gente tem aqui uma coisa que se chama canhão de elétrons, tá? Tem uma coisinha aqui que chama canhão de elétrons. O que seria um canhão de elétrons? Bom, eu tenho que ter alguma coisa, tá? Vamos colocar aqui, ó. Imagina então que eu tenho uma situação como esta daqui, ó. Imagina que esse circuitinho aqui é um circuitinho de corrente contínua, né? Em que os elétrons são injetados aqui, ó. Eles saem desta fonte, são injetados aqui e passam para cá para fechar o circuito, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho elétrons saindo daqui e voltando aqui, ó, para fechar o circuitinho. Então, beleza, eu só aplico um circuitinho aqui. Só que daí eu faço um outro esquema. Esse aqui é só o mecanismo que eu utilizo para excitar esse sistema aqui, para eu poder ter uma fonte de elétrons, da onde tirar elétrons. Então eu estou tirando elétrons dessa fonte aqui. Os elétrons são injetados aqui e eu tenho como utilizar eles. Aí o que eu faço é colocar entre este ponto aqui e este ponto aqui uma diferença de potencial muito elevada. Então imagina que aqui, olha, vai ser a minha fonte menos e aqui vai ser a minha fonte mais. Só que entre esses dois elementos aqui, eu tenho uma diferença de potencial muito elevada, certo? Eu tenho uma tensão aí na ordem de alguns milhares de volts, beleza?
Legal. Quando eu tenho uma diferença de potencial muito elevada, estes elétrons que estão aqui vão ser atraídos por esse polo positivo fortemente. E quanto maior for a diferença de potencial, mais rápido esse elétron vai sair daqui em direção a acertar o meu lado positivo. Então eu vou ter um elétron, claro que esse ambiente todo ele é fechado, né? Então nós temos o tubo fechado justamente para isso, é um espaço confinado a vácuo, onde facilita a troca de elétrons, então os elétrons não sofrem uma grande resistência do dielétrico ali, que é o ar, então a gente tem o vácuo, né, no meio. E quando você insere gás ali dentro, dependendo do tipo do gás, fica ainda mais fácil de ionizar, que seria o termo mais correto para esse sistema aqui. Então, o que eu faço? Eu pego elétrons que estão presentes nesse circuitinho aqui, e quando eu gero uma atração muito forte do lado de lá, eu roubo alguns desses elétrons e ele é bombardeado naquela superfície lá. Beleza? Já entendemos a fonte de como usar, né, como gerar elétrons aqui e bombardear aquela região lá. Isso aqui é chamado de canhão de elétrons. Legal. E aí, como é que a gente usa essa história da força magnética, então, para fazer alguma coisa? Neste caso, usa-se dois elementos que vão ser chamados de pás, diretoras ou diretrizes, pás diretivas, tá? Ou ainda, puxa vida, que seja, não importa. Tem um nome técnico para esses dois elementos. Ai, fugiu agora. Não importa, tá? O que são essas duas pás? Imagine então que eu tenho assim, ó, uma laminazinha aqui, uma laminazinha aqui. Beleza? Deixa eu fazer isso aqui que fica melhor, né? Então eu tenho aqui, ó, uma laminazinha aqui. Lembrei, chama lâminas defletoras, tá? Então eu tenho aqui duas laminazinhas assim e eu tenho duas assim, olha. Acho que deu para entender aí, né? Então eu tenho duas lâminas que estão paralelas e nesta direção e duas lâminas também paralelas, mas perpendicular. Então, o que vai acontecer? Por que eu tenho duas lâminas? Bom, porque agora eu consigo produzir os campos necessários, tá? Eu vou produzir o campo que vai fazer com que esse elétron que está passando aqui sofra um deslocamento na trajetória. E eu posso definir, então, para onde ele desloca. Um par de lâminas dessa vai fazer o deslocamento X na direção no eixo Y, que seria esta mais cor-de-rosa aqui, vai deslocar no eixo Y, e a outra vai deslocar no eixo X, jogando para direita e esquerda. E aí eu consigo, então, definir a trajetória do meu elétron e que ponto ele vai acertar, tá? Esse deslocamento, né, ele é feito justamente modificando as características elétricas, por exemplo, modificando tensão entre as placas, né? E aí o que eu vou fazer é direcionar o ponto para acertar uma posição bem específica da tela. Aí o que acontece, né? Como a gente acerta um ponto por vez, então o que o pessoal
teve a ideia de fazer? Bom, vamos verificar que frequência o olho humano é capaz de identificar. Ou seja, se eu colocar uma imagem e colocar outra, né? Será que o olho humano consegue perceber a troca num intervalo de tempo muito curto? Então, foi verificado que essa frequência é bem baixa para o olho humano. A gente consegue verificar transições de telas com uma frequência bem baixa. O que significa que se aumentar um pouquinho a frequência, a gente já não enxerga uma coisa entre duas imagens. Vamos citar um exemplo prático. As nossas televisões hoje, monitores, tal, eles funcionam, a maioria deles, em 60 Hz. Né? O que isso significa? 60 Hz significa que você está imprimindo uma tela e 16,6 milissegundos depois está imprimindo outra tela. Né? Ou seja, são 60 telas por segundo. É isso que quer dizer 60 Hz. Então você põe uma tela, põe outra, põe outra, põe outra, põe outra. Ele vai substituindo as imagens que você está vendo, 60 telas por segundo. Se você tirar essa resolução, se você colocar isso até menos, por exemplo, 50 telas por segundo, você ainda assim não vai perceber a diferença. Você só vai perceber a diferença quando chegar perto de 30 telas por segundo. E aí você vê que tá mudando, sabe? Senão você não percebe, porque nossa visão ela é um tanto quanto lenta. Precisa identificar a imagem, né, ser processada essa imagem no cérebro para interpretar o que aquela imagem diz. Isso leva um certo tempo. Então, se você trocar 60 telas por segundo, a gente não enxerga essa transição. Então, o que a gente vê é como a gente faz naqueles desenhos animados de papelzinho, sabe? Que você faz um bloquinho e vai passando, folhando, assim, e você vê os frames sendo trocados. Pois então, o que a gente vê é isso. O que o computador ou a televisão faz? Ela imprime em linhas, imprime o pixel mais à esquerda, então vamos imaginar aqui nossa TV, imprime o pixel mais à esquerda e mais em cima. E aí ele vai imprimindo próximo, 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 até fechar essa linha. Depois ele volta para a próxima linha e começa a preencher essa linha, e depois dessa linha, e depois dessa linha. E assim ele vai preenchendo uma porção de linhas, certo? Quando ele termina de preencher uma página inteira, né, uma tela inteira que ele terminou de preencher, ele começa apagando em cima, e começa a preencher de novo. Então vai ficar uma faixa totalmente apagada, onde os pixels já não existem mais. Esses aqui ainda ficaram, porque é da tela anterior, né? E aí você tem uma parte da tela preenchida com a imagem do slide anterior, né? Da tela anterior, e um começo de um novo preenchimento. É por isso que quando a gente filma a tela do computador ou da televisão com a lente do celular, né? Com a câmera do celular, você vê faixas pretas passando na tela. Por quê? Porque aquela faixa preta é uma região que ainda não foi impressa ou que está sendo apagada. Aqui, por exemplo, a faixa preta corresponde ele vai apagando os dados da imagem anterior para logo em seguida substituir pelos dados novos, porque a gente fica atualizando os pixels da tela. Então, o que esse cara aqui faz? Ele nada mais faz do que apontar para um lugar e ele vai varrendo. Então, ele vai primeiro da esquerda para a direita e depois para baixo, e vai fazendo, vai printando linha por linha da tela, né? Só que ele faz isso tão rápido que você não vê a troca, tá? E aí o que ele faz? Aqui é pixel escuro, né? Vamos dizer assim, pixel pintado, pixel não pintado. O que isso significa nas TVs de hoje? Significa LED aceso, LED apagado. Porque tudo que a gente tem hoje é uma matriz de LED, né, enorme. Então, as nossas TVs de LED hoje, cada pixel corresponde a um LED, o que a gente tem é uma matrizona gigante de LED, né? Então, LED aceso, LED apagado, LED aceso, LED apagado, por exemplo, e você vai pintando cada um dos LEDs, né? É claro que na tecnologia de hoje, a forma de gerenciamento desses LEDs que acendem e apagam e tal é um pouco diferente, tá? Mas o método é mais ou menos igual. Ele continua printando a tela em camadas, né? Pinta e apaga, pinta e apaga. E você vai ver aquelas faixas pretas.
aqui é que ele fazia a mesma coisa. Direciona o feixe de elétrons para um ponto, faz ele na horizontal, depois muda, depois muda, depois muda, e assim você vai pintando a tela inteira. Depois volta lá para cima e pinta o segundo, e assim vai. Tá? Então pensa que genial que é essa tecnologia aqui, apesar de olhando assim, né, um esquema bem simplificado, a ideia é realmente muito, muito genial. Então, esta combinação entre força elétrica e força magnética teve um estudo mais aprofundado a respeito disso, tá? Mais específico a respeito disso. E aí a gente tem a combinação, né? A gente tem a combinação, vamos colocar aqui, ó, a combinação dos campos elétrico e magnético. Então, esta combinação dos campos elétrico e magnético gera um fenômeno especial. Agora, note que a nossa carguinha ela está ao mesmo tempo, como a gente viu, né? Por exemplo, se ela está se propagando com velocidade v, quem é que está fazendo ela se deslocar? Não é um campo elétrico? Pois é, então, sobre ela está sendo aplicada uma força elétrica. E se eventualmente essa carga sofre uma força de deslocamento, aqui que a gente chamou de força magnética, então nós temos o aspecto de estar submetido simultaneamente a duas forças, uma de origem elétrica e uma de origem magnética. E isso tem um nome específico, um nome especial. Quando então nós temos as duas forças aplicadas simultaneamente, a gente chama isso de força de Lorentz. Força de Lorentz é justamente o fenômeno, né? A característica de você ter as duas forças aplicadas simultaneamente a uma carga. Força elétrica e força magnética. Então a gente vai dar o nome da força de Lorentz justamente, né? Eu não vou colocar uma simbologia própria para a força de Lorentz, simplesmente vou chamar de força, porque esta força é resultante da força elétrica mais a força magnética, tá? Então, na verdade, essa carga a gente nem pode, né, separar ela condicionando como se estivesse acontecendo forças individuais, porque não estão. Então, na verdade, o termo força, né, o vetor força aplicado a uma carga é sempre o somatório das forças. Então, como a gente tem duas forças sendo aplicadas simultaneamente, a força que é aplicada nessa carga é o somatório das duas forças. E aí a gente pode utilizar daquilo que nós já vimos nas aulas anteriores e fazer aqui uma substituição, né? A força elétrica, a gente já viu. Força elétrica é... Deixa eu colocar aqui separadinho. Aí a gente substitui ali. A força elétrica, a gente já viu que ela é dada por campo elétrico vezes a própria carga aqui, tá? E a força magnética, FB, vai ser quem? Vai ser o próprio campo magnético, assim como a gente está vendo aqui, ó. Só que ele tem uma relação, né? Não é simplesmente o campo vezes a carga, como está aqui. Porque a gente falou que carga elétrica existe. É este maisinho ou um menusinho, né? Que é um íon. Agora, a carga magnética não existe, porque nós temos apenas um dipolo magnético. Nós temos um ímã, apenas não tem como trabalhar isso de forma individual, né? Só um polo positivo ou só um polo negativo, no caso, norte e sul. Então, a gente tem uma carga se deslocando numa certa velocidade. E aí existe uma relação, vocês lembram? É uma relação entre campo e velocidade que é dada por um produto vetorial. E aí sim, vezes Q. Então, na verdade, tudo isso aqui é vetor, né? Eu vou colocar aqui em forma de vetor. Com exceção das cargas, é claro, né?
o campo aqui elétrico e magnético são vetores, e aqui o vetor velocidade também é vetor. Existe, então, um produto vetorial entre B e V. Beleza? Agora, sabendo disso, né, eu posso substituir aqui. Então, eu vou dizer que a força de Lorentz, que é, na verdade, a força total aplicada nessa carga, é um somatório dessas duas forças individuais ali. Então, eu vou colocar aqui, ó, que vai ser E. Vamos colocar aqui vetor também, né? Tudo vetor, tudo vetor. Se eu tirar o vetor, não tem problema, desde que eu esteja levando em consideração apenas a intensidade, né? Então, vai ser o campo vezes a carga, mais aquilo ali, né? O campo vetor velocidade, né? Campo magnético, produto vetorial com a velocidade, e aqui sim, vezes a carga Q, né? E aí a gente pode utilizar essa expressão, né? Essa expressão é super válida, vale bem a pena gravá-la, né? Note que como eu tenho o Q comum aos dois termos, e ele é um escalar que multiplica dois vetores, eu até poderia colocar isso em evidência, do tipo Q que multiplica E mais B vetor V. Poderia deixar assim, tá? Mas não é prático, não é conveniente. Então, prefiro deixar dessa forma mesmo, porque assim a gente vai utilizar com mais facilidade do que assim, tá? Mas não tem nada de errado em colocar assim. Então, a gente vai tirar desta expressão, desta aplicação da força de Lorentz, o fato de eu ter força elétrica e força magnética simultânea, a gente vai tirar dois aspectos práticos que são bastante úteis, tá? Um deles chama-se filtro de velocidades. Então, deixa eu já começar, né? Eu vou apagar então esse pedaço aqui e vamos começar então a definir o que é o filtro de velocidades. Então, lembre-se, né? Acabei de apagar aqui em cima, estava escrito combinação dos campos elétrico e magnético, né? Esse termo que eu vou colocar agora, esse tópico que eu vou colocar agora, ele é um subitem, né? Então, está dentro desse capítulo combinação dos campos elétrico e magnético, né? Que fala, então, sobre a força de Lorentz. Então, o que a gente vai ver aqui é justamente o filtro de velocidades. O que seria esse filtro de velocidades? Bom, é fazer uso disso que eu acabei de falar, das forças elétricas e magnéticas simultâneas, para a gente poder explorar melhor essa questão dos desvios, né, que a carga pode sofrer. Então, agora eu vou fazer um desenho semelhante àquilo que eu comentei do raio da televisão, né, do tubo de imagem, né? Então, vamos analisar o que acontece dentro de duas daquelas placas, né? Duas daquelas placas defletoras. Então, a gente vai fazer a seguinte consideração aqui, ó. Vamos pegar primeiramente, deixa eu desenhar aqui um ambiente. Agora eu vou representar aqui com xizinhos. Eu vou representar um campo magnético, certo? Vamos lá. Essa era aquela hora que se tivesse um time-lapse, né? Para acelerar. Seria legal, mas estamos no ao vivo mesmo. Então, esse é meu campo magnético, né? Minha representação aqui do campo magnético, tá? E eu quero representar dentro desse campo magnético justamente o efeito daquelas placas defletoras. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar aqui embaixo, olha, aquele meu canhão de elétrons, lembra? Tá? Então, esse meu canhão de elétrons, ele permite bombardear elétrons
nesta direção, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, canhão de elétrons, tá? Ele permite bombardear elétrons nessa direção. Muito bem. Então vamos pensar aqui, ó, que a trajetória comum desse canhão de elétrons seria algo parecido com isso. Vocês considerem aí a minha tortice aí, né? Tortura. E vamos embora. Tá? Então, o que acontece? Essa carguinha ela está se deslocando, então, nesta posição. Muito bem. Agora, eu tenho aqui a minha placa defletora. E eu vou desenhar a minha placa defletora como sendo, então, como se fosse duas placas de um capacitor, né? Uma dessas placas é positiva. E a outra placa que eu vou desenhar aqui, vou apagar só uma fileira aqui de xizinhos. É uma placa negativa, ok? Deixa eu só fazer uma correção, tá? Eu chamei isso daqui de canhão de elétrons no exemplo, né, da TV, mas na verdade, se vocês observarem a definição de televisões lá e desses monitores de tubo, né, eles chamavam de tubo de raios catódicos. Já ouviram, acho que já ouviram falar nesse termo aí, né? Tubo de raios catódicos. E o que isso significa, hein? Já parou para pensar? O que seria um tubo de raio catódico? Olha, se ele é um raio catódico, se ele é um raio, significa que ele tem uma emissão de uma determinada carga, certo? Ele está formando ali uma espécie de raio, assim como é o raio laser, né? Um raio direcional. Mas se ele é catódico, então significa que ele emite cátodos. E na eletricidade, a gente tem cátodo para cátions, que é um íon positivo. E a gente tem anodo ou ânodo para os íons negativos, certo? Então, a gente entende que se eles chamam de tubo de raios catódicos, é porque ele emite cátions, que seriam cargas positivas. Na verdade, não é bem carga positiva, sim um íon positivo, que é aquela molécula que está precisando receber um elétron. Então, ele é um íon positivo. Então, eu vou corrigir aqui, ao invés de chamar de canhão de elétrons, eu vou chamar de canhão de íons. Beleza? Entendido isso? Por que eu quero dizer isso? Porque ao invés de colocar um elétron aqui, eu quero usar a convenção que a gente tem e vou representar uma carga positiva se deslocando, e não um elétron. Tá? E aí eu tenho agora esta configuração. Tá? O que eu tenho aqui? A ação de um campo magnético. Lembrem, a representação do campo entrando, então as linhas do campo estão nesta direção. Eu tenho aqui uma face norte de um ímã e lá atrás do quadro uma face sul. Eu tenho aqui linhas perpendiculares ao quadro. Aqui eu tenho duas placas defletoras e a minha carguinha está se deslocando no interior dessas placas. Ok? Então ela está sob a ação de um campo elétrico e magnético de forma simultânea. O campo elétrico ele vai estar apontando para onde? Olha só, se eu tenho agora, por que eu fiz questão de colocar uma carga a mais? Porque daí tudo fica dentro da nossa convenção, né? Então, se eu tenho mais aqui e menos aqui, então eu tenho um campo elétrico que sai das linhas, né? As linhas saem do mais e vão para o menos. Então significa que o meu campo elétrico está apontando nesta direção aqui, ó. Então aqui eu vou ter a representação da minha força elétrica. Beleza isso? Ok. E se, de novo, né, a minha carguinha foi emitida daqui, está
trafegando naquela direção. Então eu vou ter a minha velocidade, meu deslocamento nesta direção aqui, ó. V. V apontando para cima. E aí basta usar, então, a nossa regra da mão esquerda ou mão direita. Vamos lá de novo, eu vou manter a tradição da mão esquerda. F, B, V. Tá? Então, F, B, V. Campo entrando, V apontando para cima. Para onde que está apontando minha força magnética? Para lá. Então, eu tenho força magnética apontando nesta direção aqui, ó. Deixa eu arrumar essa letrinha, né, que ficou muito apertado aqui, então eu apago um xizinho aqui e coloco o maior aqui, ó. Beleza. Então, tenho a minha representação, né? De novo, carga se deslocando nessa direção, força elétrica aqui em função do diferença de potencial, né? Campo elétrico apontando para lá e pela regra da mão esquerda ou direita, né? Lembrando que a regra da mão direita tem que trocar, né? Então aqui seria F, ao invés de FBV, é FVB. Aí funciona, olha só. É FVB. Então, meu campo entrando, B, o V apontando para lá, F para cá. Aí funciona também, tá? Então, regra da mão direita, desde que você troque o B com o V. O F continua sendo sempre o polegar. Legal, então essa é a minha representação, a gente já conhece. Essa é a situação da força de Lorentz, onde eu tenho força elétrica e força magnética aplicada sobre uma carga de forma simultânea. Aí a gente precisa levar em consideração que estas forças estão em oposição, está jogando uma para cada lado. E aí o que acontece se esta força for igual a esta? Elas têm uma tendência de se cancelar, né? De se anular. Então a gente vai colocar isso como uma condição, apenas para que a gente possa fazer uma análise. Então observe aqui, se eu considerar que a força elétrica é igual à força magnética, se eu considerar que essas duas forças são iguais, então significa que ela não vai sofrer desvio de trajetória e essa carga tende a seguir na direção de linha reta, aqui de V mesmo, não é? Então, o que a gente vai ver? Como que isso vai acontecer? Ó, se esta força é igual a E vezes Q e esta força é igual a Q vezes deixa eu colocar isso. Bom, a gente precisa lembrar também da relação entre V e Q, V e B, tá? Eu tinha colocado anteriormente, e é a forma correta de se representar, né? Vamos colocar aqui, ó, vetor força magnética é igual a carga Q vezes o campo magnético vetorial V. E o que significa esse produto vetorial? Isto aqui é equivalente a escrever B apenas módulo vezes módulo de V vezes o seno do ângulo formado entre eles. Qual é o ângulo formado entre B e V? Olha aqui, o meu campo está entrando e o V está apontando para cima. O ângulo não é de 90 graus? Então significa que isso daqui é 90. Seno de 90 é 1. Então eu tenho apenas essa multiplicação escalar entre B e V. Beleza isso? Então eu posso colocar esta multiplicação apenas escalar, porque o resultado do produto vetorial aqui, uma vez que o seno formado entre eles é 1, então eu posso substituir isso por BV apenas. Beleza? Vamos apagar aqui, só fazendo um memorex ainda. Então veja que eu tenho carga dos dois lados, eu posso simplificar, né? Isso me indica que essa situação aqui independe da carga, independe da intensidade da carga, então pouco importa colocar
uma carga de maior volume ou de menor volume, ela vai ser a mesma coisa, não vai mudar em nada. O que interfere é justamente nesta relação aqui, ó, né, em que eu tenho a velocidade V dependendo de quem? Da divisão entre a intensidade, aqui são módulos, né? A velocidade V depende da intensidade, né, de E e B. Ou seja, eu posso definir qual é a velocidade que essa carga se desloca aqui nesse interior, alterando o valor do campo elétrico, ou seja, alterando a tensão, porque para alterar a intensidade do campo elétrico eu preciso mexer na diferença de potencial, né? Preciso fazer com que essa barra fique mais negativa e essa barra fique mais positiva. Então eu tenho diferença de intensidade. Então, para eu mexer na velocidade, eu tenho que fazer assim. Para aumentar a velocidade, eu posso aumentar a tensão nesse campo elétrico. Ou diminuir a tensão, diminuo a velocidade de forma proporcional. E para o campo magnético ocorre de forma inversamente proporcional. Aumentou o campo magnético, diminui a velocidade. Reduziu o campo magnético, aumenta a velocidade. Então observe que eu tenho essa relação inversa, né, entre as forças, entre os campos magnético e elétrico. Isso aqui se dá em praticamente todas as expressões que são correlatas, tá? Então, quando eu for, por exemplo, quando a gente pega a expressão do campo elétrico, a expressão do campo elétrico era assim, ó, né? Lembra? Era Kq sobre D quadrado? Lembram? Essa aqui era a expressão do campo elétrico, né? Da intensidade. Só que o K, a gente sabia que era 1 sobre 4π epsilon zero, né? Então aqui, ó, K sobre 4π epsilon zero vezes D quadrado. Então, para o epsilon zero, que corresponde à permissividade elétrica, como E e B são valores que são inversos, assim, são grandezas inversamente relacionadas, no caso do E, vai aparecer uma grandeza que a gente vai falar depois no campo magnético, que aparece aqui em cima, que vai ser um I0, tá? Então, quando você tem uma grandeza, essa aqui é a permeabilidade magnética do meio, e essa é a permissividade elétrica do meio. Então, quando a gente tem uma relação entre B e E, as equações vão ser muito semelhantes, a gente vai ver depois, só que ao invés de aparecer um epsilon zero aqui, vai aparecer um Mi0 em cima, tá? Então, eles têm essa inversão de valores. Mas isso aí a gente vai conversando na sequência. Então, observem que por que esse dispositivo chama filtro de velocidades? Porque interferindo na intensidade do campo elétrico das placas ou interferindo no campo magnético, e geralmente o campo magnético é um elemento estável, né? Tendendo a ser constante, então é mais fácil a gente interferir nas placas defletoras. Lembra que eu simulei duas situações para vocês? Um par de placas que estão nessa direção e outras que estão assim. Então eu consigo interferir na tensão, é só mexer na tensão dessas duas placas e eu consigo direcionar. Lembrando que isso é contínuo, né? De corrente contínua, então muito simples, né? É uma mera alteração na tensão e eu consigo diferenciar a velocidade de propagação. E lógico que aqui nós estamos levando em consideração, né, partindo do princípio que essas forças são iguais para que essa trajetória seja retilínea, tá? Então eu estou interferindo apenas na velocidade nesse caso. Quando eu não interfiro quando eu não considero que essas forças são iguais, se eu considerar que uma das forças é maior do que a outra, então eu levo em consideração o desvio, tá? Mas isso não precisa a gente se preocupar com isso, não nesse momento, tá? É uma aplicação bem específica, seria uma série de cálculos para identificar qual que seria o ângulo de curvatura, essas coisas, tá? Apenas para que a gente possa enxergar e entender como que isso pode ser manipulado, né? Então, observe que a gente pode manipular alterando ou a intensidade do campo, ou do campo magnético, ou do campo elétrico que tem nessas duas placas.
Muito bem, deixa eu ver como é que está nosso horário. Então, estamos quase, tá? Bom, o próximo efeito que a gente vai ver, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Mas, antes disso, eu quero falar para vocês qual é esse próximo efeito. Então, o próximo efeito que a gente vai ver chama-se efeito Hall. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com o termo efeito Hall em sensores de corrente, tá? Que é um termo, é um dispositivo que é comumente encontrado na eletrônica, tá? De que maneira que a gente pode medir corrente elétrica? A gente pode medir corrente elétrica basicamente de duas formas. Ou eu faço a corrente passar por uma resistência e com base na tensão produzida nessa resistência, eu consigo mensurar a corrente. Já pararam para pensar como é que mede corrente elétrica? Especialmente no multímetro de vocês? Então, muito simples, tá? Imagina que eu tenho aqui uma resistência, essa resistência ela é bem conhecida, eu já sei o valor dela. Suponha que ela seja de 10 ohms. E isso é cravado, não vai mexer. É isso aí, tá? Ora, então se estiver passando uma corrente aqui de 2 amperes por essa resistência, o que vai acabar acontecendo? Vai produzir uma queda de tensão sobre esse resistor, não é? Vai produzir uma queda de tensão. Então eu vou ter aqui uma queda de tensão, né, de quanto, né? A tensão a gente sabe que é V é igual a R vezes I. Então vai ser 10 vezes 2, vai ser uma tensão de 20 volts. Vai produzir uma queda de tensão de 20 volts, tá? E aí o meu dispositivo vai medir a corrente, a intensidade da corrente, numa espécie de escala, né? Então eu coloco lá para o meu dispositivo, olha, se a tensão for de 10 volts, opa, então isso significa 1 ampere. Se a tensão for de 20 volts, isso significa 2 amperes. E aí você informa esses valores para o dispositivo. Quando ele atingir aquela faixa de tensão, você fala, eu já sei quanto é, tá? O meu dispositivo vai saber quanto é. É claro que para trabalhar com qualquer dispositivo eletrônico, a faixa de tensão tem que ser bem mais baixa do que isso, né? Para trabalhar dentro da escala dos dispositivos eletrônicos, que geralmente são de, no máximo, 5 volts. Mas, mais comum ainda, na faixa de 3,3 volts, que é o que os microcontroladores aceitam como entrada na loja. Então, o que você faz, né? Você coloca um resistor, ao invés de 10 ohms, você coloca um resistor de 1K ou 10K. Tá? E aí, ao invés de 20 volts, vai aparecer ali 20 milivolts. Tá? Neste caso aqui, vai ser 2 milivolts. Tá? 200, daqui vai ficar, né, 200 milivolts, né? É isso? Não, eu que estou confundindo aqui, né? Ele vai multiplicar, tem que fazer o contrário. Né? E diminuir, tem que, ao invés de aumentar a resistência, tem que diminuir a resistência, né? Tem que colocar resistores menores, né? Então eu coloco o resistor de 1 mili, por exemplo, né? 1 miliohm. Isso. Então se eu colocar um resistor de 1 miliohm, a hora que ele passar 2 amperes, ele vai identificar 2 milivolts, né? E aí sim fica dentro de uma escala bem tranquila aí para trabalhar. Pode até ser menos, tal. Você vai perguntar como é que pode fazer um resistor de 1 mili, professor? Bom, existe, tá? Resistores de precisão, ou a gente trabalha com resistores em paralelo, que vai dividir a corrente, e aí a gente utiliza um deles como o medidor. Tá? Mas existem resistores de baixa resistência como isso. Muito bem, tá? Então, a gente pode medir corrente, como eu falei, através de uma resistência ou através do efeito Hall. E aí, o efeito Hall ele vai gerar que tipo de consequência? A gente vai ver na próxima aula que fenômeno que acontece, né? Ele, um certo dispositivo, né, uma certa massa, ao ser atravessada por uma corrente elétrica, né, vai produzir nas suas extremidades uma queda de tensão, assim como na resistência. Então, é como se fosse aproveitar a resistência interna de um determinado condutor.
vai produzir uma diferença potencial. Essa diferença potencial a gente chama de tensão de Hall. E a gente usa isso para representar uma escala correspondente à intensidade da corrente. Mas nós vamos falar sobre o efeito Hall na próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês ainda nessa aula é o que a gente acabou de ver aqui como a força de Lorentz, de desvio de cargas elétricas, num vídeo do YouTube bem legal que eu encontrei para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui ainda mais 20 minutos de aula no nosso cronograma aqui. Eu vou passar então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai ver esse vídeo que é muito bacana, tá? Então observem aí, ó, tá aqui no YouTube, né? Vou ampliar a tela aqui, tá? E aqui, ó, então o que ele está mostrando aqui é exatamente o que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Aqui está com a força de Lorentz aqui aplicada, né? Força elétrica em forma de Q vezes o campo, mais Q vezes o vetor velocidade, vetor, né? Produto vetorial com o campo magnético B. E aqui a gente vai ver um efeito de deslocamento das cargas, então. Eu vou rodar o videozinho aqui e a gente assiste juntos, beleza? Tem uma introdução antes disso, né? Que ele explica o que é a força de Lorentz, mas como vocês já estão cientes o que é, agora a gente pode rodar a partir daqui. Então vamos lá. Força magnética está aqui, está nessa direção. E essa força magnética é dada por essa componente aqui da força de Lorentz. Vamos olhar isso utilizando uma outra montagem. Vamos utilizar esse tubo aqui. Na verdade, esse tubo é para você medir a relação carga-massa do elétron. Mas é legal aqui porque a gente consegue ter campo elétrico e campo magnético. Tá? Então vamos dar uma olhada nisso aqui, olha, nessa partezinha. O que tem aqui? Tá? Então isso aqui é isso aqui. E isso aqui é isso aqui. Ó, tá? Então o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um filamento que eu vou passar a corrente, esse filamento vai aquecer, vai emitir elétrons. E aí daqui para cá tem uma diferença de potencial que vai até uns 400 volts. Então isso aqui fica positivo. Esse feixe de elétron é acelerado. E ele começa a caminhar nessa direção aqui. O feixe de elétrons aqui, através do efeito termiônico, eu gero elétrons e com essa diferença de potencial eu acelero esse feixe. A força elétrica está na direção do campo elétrico, tá? E eu vou mostrar para vocês agora isso, tá legal? Então aqui, eu tenho o meu tubo, tá? Eu vou aumentar essa diferença de potencial aqui. Então observe que vai aparecer um feixezinho azul ali, ó. Estou aumentando a diferença, ainda não aparece. Aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu feixe de elétrons. Esse azulzinho que está aparecendo aí. Tá legal? Na verdade, pessoal, eu não estou vendo os elétrons. Os elétrons têm energia cinética altíssima, estou acelerando. Eles colidem com átomos de argônio que tem aqui dentro, tem uma atmosfera de argônio, transfere energia para o argônio e o argônio emite essa luz azul. Tá? Então, essa componente que nós observamos agora, tá, só depende do campo elétrico. Vamos agora ver como é que eu posso ativar o campo magnético, para que a gente veja essa outra componente da força de Lorentz. Essa configuração de bobinas aqui, essa configuração aqui, a gente chama de configuração de Helmholtz. Tá? São bobinas que estão afastadas uma da outra, justamente em uma distância que é igual ao raio dela. E aí, nessa região, aparece uma região de campo magnético constante. Então, agora, quando ligar essas bobinas, vai aparecer um campo magnético. Então, esse feixe de elétrons vai sofrer essa ação no campo magnético. Tá legal? Então, é o seguinte, vamos olhar agora essa componente. Essa componente da força magnética eu posso calcular fazendo esse produto vetorial. Tá? Mas eu Pessoal, só voltando aqui, ó, observem essa figura que ele desenhou ali, né? O tipo de desvio que a carga sofre. Olha só como ele fez a representação para uma carga positiva desviando para a esquerda e uma carga negativa desviando para a direita, né? Então é aquilo que a gente falou, é a questão daquela convenção. Existe a inversão do vetor V quando a gente pensa em cargas de sinais opostos, né? Então ele vai sofrer um desvio para direções diferentes caso a gente use a carga positiva ou negativa, tá? Então, como ele está levando em consideração ali o feixe de elétrons, são cargas negativas, então ela vai desviar para a direita ali, né?
E outra coisa que é legal é como ele apresentou aqui a figura aqui em cima, né, que representa as linhas de campo. Observem que essa imagem que a gente está vendo aqui no quadradinho amarelo, a gente está vendo as bobinas de uma vista superior, e as linhas de campo que atravessam o meio da bobina tendem a ser linhas retilíneas e paralelas, né? Então a gente tem um campo magnético constante, mais especificamente no centro, onde vocês estão vendo aquele bulbo de vidro ali. Então aquele feixe de elétrons vai representar as cargas que são inseridas dentro de um campo paralelo e constante, que é o que a gente estava desenhando no quadro ali até agora. Então segue o vídeo. Força magnética eu posso calcular fazendo esse produto vetorial. Tá? Mas eu também posso descobrir a direção da força utilizando a regra da mão direita. Tá? Então, essa aqui existe, quando eu ligar essas bobinas, vai aparecer um campo magnético, e o campo magnético ele está entrando aqui, tá como se estivesse aqui. Então, é o seguinte, como é que é a regra da mão direita? A regra da mão direita é o seguinte, a ponta dos dedos vão apontar na direção da velocidade dos portadores, na direção da corrente. Então, eu tenho um feixe de elétrons que estava subindo aqui. Então, estava assim. E o campo, os meus dedos vão virar na direção do campo. O campo está assim. Então, assim e assim. A força estaria para cá. Isso é verdade. Só tem que a regra da mão direita, ela é para uma carga positiva. Então, uma carga positiva sairia na minha direção. Mas aqui o que eu tenho são elétrons, tem carga negativa. Então, eles vão sair na outra direção. Aí, tá vendo? É a convenção, como eu falei. A convenção é para cargas positivas, né? Como é a convenção de corrente elétrica. Então, regra da mão direita, como ele falou ali, a gente usa tanto a regra da mão esquerda, como eu estou ensinando para vocês, né? O FBV, a gente usa considerando o movimento de uma carga positiva, que é a convenção. Caso seja negativa, simplesmente inverte o sentido da força. Então, se for mais fácil para vocês, faça a direção como se fosse uma carga positiva, usa o FBV e aí vai dar uma direção da força. Deu a direção da força, se for elétron, inverte, né? Ele fica no sentido contrário. Tá legal? Tá? E é isso que nós vamos verificar agora. Então eu vou acelerar o meu feixe de elétrons e vou aumentar o campo. Tá? Então vamos ver. Então aqui, ó, eu vou acelerar o meu feixe de elétrons. Tá aqui, estou acelerando, estou aumentando a diferença de potencial. Tá? Ele saiu aqui, está descrevendo uma linha reta. E agora eu vou aumentar o campo magnético nas minhas bobinas. Ó, vou aumentar o campo magnético, ó, eles começam a encurvar. Tá certo? Tá? Aqui, ó. Então encurvou nessa direção. Estão indo para lá, ó. Tá? O que está acontecendo aqui? Meu feixe de elétron está nessa direção. O campo está assim. A força estaria para cá. Mas como são cargas negativas, elas estão para lá. Tá legal? Eu posso agora inverter a direção do campo magnético. Como é que eu faço isso? Basta que eu inverta o sentido que a corrente está percorrendo nas bobinas. E é isso que eu vou fazer. Tá legal? Tá? Então agora eu inverti a polaridade lá e vou aumentar o campo. Ó como ele está vindo para o meu lado agora. Ó. Tá vendo? Está encurvando para cá. Eu vou inverter de novo a polaridade. Tá? Vou voltar ao que era anteriormente. Tá? Então tá aqui. Tá certo? Vou ligar aqui. Tá? E vou aumentar o campo, ela descreve essa trajetória circular. Tá? Então aqui, pessoal, nós estamos vendo a ação do campo elétrico e do campo magnético, atuando numa carga negativa. Então, pessoal, olha só que legal, né? Aqui a gente consegue ver, como ele falou ali, descreve então um movimento circular. E é o que a gente viu agora há pouco na aula, quando eu falei que a trajetória é deslocada, então o nosso vetor força começa a apontar para o centro de uma trajetória circular. E aí a gente tem então um movimento em forma de elipse, né? Aliás, minto, uma forma helicoidal, tá? Ele forma uma hélice. Mas isso para cargas que incidem com algum ângulo em relação ao campo magnético. Como aqui ela está incidindo perpendicular ao campo magnético, então ela vai formar apenas um círculo mesmo, naquele mesmo plano, né? Aí a gente consegue ver o movimento circular uniforme. No elétron. Então vamos dar uma olhada agora nisso aqui em detalhes. Então aqui
eu tenho um feixe de elétrons que está descrevendo essa trajetória. Esse feixe de elétrons foi gerado por efeito terra-iônico, foi acelerado devido ao campo elétrico, e ele entra nessa região de campo magnético e descreve essa trajetória. Então, aqui eu tenho a velocidade dos elétrons, e aqui eu tenho a direção do campo, que foi gerada pelas minhas bobinas. Tá? E aqui eu tenho a direção da força. Para descobrir a direção dessa força, tá certo? Você pode fazer esse produto vetorial. Ou você pode utilizar a regra da mão direita. O que você tem que lembrar é que a regra da mão direita ela vale para uma carga positiva. E aqui nós estamos trabalhando com cargas negativas. Tá? Então você aplica a regra da mão direita, V está nessa direção, B está assim, a força estaria para mim, estaria na minha direção. Mas aqui eu estou trabalhando com elétrons. Então eu tenho que inverter o sentido da força. Então a força está assim. E por isso ele descreve essa trajetória aqui. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que esse vídeo aí ele é bem ilustrativo, né, do que é a força de Lorentz, que é essa força simultânea, né, de um campo elétrico e magnético, no caso forças elétricas e magnéticas, simultaneamente a uma carga elétrica, né, pelo fato então dela estar percorrendo um espaço onde existe um campo magnético. Beleza? Então encerramos essa aula por aqui, né, e continuamos o tema na nossa próxima aula, falando sobre o efeito Hall, que é o nosso próximo tema. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.